A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos estar gravando mais um livro da Bíblia para a glória de Deus, que se encontra em primeira epístola de Pedro, aleluia. Primeira epístola de Pedro, que tem como título Prefácio e Saudação. Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bítínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estejais guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, para as quais os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se os ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como o santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. E se invocais por causa daquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi como coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por traição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma da obediência à verdade
para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro, sendo de novo gerados, e não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra em que nos foi evangelizada. Capítulo 2 do livro de Primeira Epístola de Pedro. Capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdote santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também nas Escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, se os credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra, para os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vos observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos como todo temor ao Senhor, como não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteadores e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também
Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Glória a Deus, aleluia. Vamos agora passar para o capítulo 3 de 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro. Os deveres das mulheres e dos maridos cristãos, capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sejam sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se alguém não obedece à palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso das joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, na incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, e que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Aleluia. Versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe o Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios que não falam engano. Aparta-se do mal e faz o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança em que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus faz assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito,
no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação da sua boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Ora, e as potências, perdão. E assim a gente finaliza o capítulo 3 do livro de Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. A gente vai parar por aqui e a sequência vai para o próximo vídeo. Eu já estava indo no automático, já estava indo para o capítulo 4. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti e te dê a paz. Fique com Deus, fique na paz.